Bom, vamos aí para nossa aula de redação. Bom dia de novo. Né? Semana passada, na quinta-feira, foi feriado, então não tivemos aula de redação. Então hoje nós concluímos aí a língua portuguesa, né, com as vanguardas, e agora a gente vai para redação. Eu propus, né, que dessemos assim uma paradinha na estrutura, no texto dissertativo argumentativo, porque eu vou passar agora para vocês as técnicas de tese, as técnicas argumentativas, né? O porquê da proposta de intervenção, como elaborar uma proposta de intervenção, porque até a estrutura nós já trabalhamos, né? Eu vou retomar a estrutura e agregar essas outras técnicas aí aos nossos estudos. Mas aí, seguindo o nosso cronograma, nós também temos que estudar a crônica, o gênero crônica, muito cobrado na PUC, tá, moçada? Muito cobrado na PUC. Então, é necessário que estudemos e saibamos da crônica. Vocês viram crônica lá no primeiro ano, no nono ano, né? E a crônica que a gente vai trabalhar aqui é especificamente a crônica argumentativa. Mas não dá para falar da argumentativa sem passar, né, pelo conceito, né? Então, assim, a crônica é a maneira com que o cronista expõe os seus sentimentos ao observar coisas cotidianas, algo que para nós pode ser corriqueiro, pode ser sem importância, para o cronista tem muito valor literário, né? Os olhos, eu costumo falar que os olhos do cronista, eles são diferentes dos nossos olhos, meros mortais, né? Então, qual é o conceito, né? A palavra crônica, né, originou-se de Cronos, que é o deus grego do tempo. A crônica ela narra fatos históricos em ordem cronológica ou trata de temas da atualidade, tá? Temas esses cotidianos, coisas que acontecem assim no nosso dia a dia, tá? A crônica ela é, digamos que, perecível, né? É um gênero que tem como principal suporte o jornal, então ela vive o tempo do jornal. Então, todos os dias nós temos jornais, todos os dias nós temos crônica. Então, eu costumo dizer que a crônica nasce e morre com o jornal. A definição de crônica como narração histórica é a Carta de Achamento do Brasil, de Caminha. Então, nós temos aí, né, o nosso primeiro texto literário escrito aqui no Brasil, que foi a Carta de Caminha. Crônica como gênero que comenta assuntos do dia a dia para começar uma crônica sobre a crônica de Machado de Assis. Então, como eu disse, fatos cotidianos. O nascimento da crônica, um texto aí metalinguístico, né? Uma crônica que vai falar sobre a crônica. Então, Machado de Assis fala o seguinte: há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. O que é trivialidade? É o trivial, que acontece todos os dias. Então, assim, há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade, é dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem de suas conjecturas acerca do sol e da lua. Outras, sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis, e La Glace estrompé, está começada a crônica, o nascimento da crônica. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal e trata de acontecimentos cotidianos, como eu já disse para vocês. E é uma narrativa rápida, né? É um texto assim que você pode estar sentado em um ônibus, abrir o jornal e na sua viagem ler a crônica. É uma narrativa curta. A crônica se diferencia no jornal por não buscar a exatidão da informação. Prestem atenção, exatidão da informação. É aí que a gente vai distinguir, né, diferenciar a crônica
argumentativa do artigo de opinião. Então, guarda esse tópico aí. A crônica se diferencia no jornal por não buscar a exatidão da informação, diferente da notícia, que procura relatar os fatos que acontecem, a crônica os analisa. Percebam. O leitor pressuposto da crônica é urbano e, em princípio, leitor de jornal ou de revista. Então, é uma linguagem mais solta, uma linguagem que visa chegar aí em qualquer leitor. A preocupação com esse leitor é que faz com que, dentre os assuntos tratados, o cronista dê maior atenção aos problemas do modo de vida urbano, do mundo contemporâneo, dos pequenos acontecimentos do dia a dia comuns nas grandes cidades. As características da crônica muito importante. A crônica é uma mistura de jornalismo e literatura, narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos, seção ou artigo especial sobre literatura, assuntos científicos, esporte, etc., em jornal ou outro periódico. Pequeno conto baseado em algo do cotidiano. Normalmente possui uma crítica indireta. Então, a crítica indireta, ela também é vista como humor, tá, gente? Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplos de autores desse tipo de crônica do Brasil são Fernando Sabino, Leon Eliachar, Luiz Fernando Veríssimo e Milor Fernandes. Há na crônica uma série de eventos aparentemente banais que ganham outra dimensão graças ao olhar subjetivo do autor. Foi o meu comentário, né, no primeiro slide, essa subjetividade, né, essa questão do escritor de crônica ter um olhar diferenciado do nosso. Personagens da crônica não têm descrição psicológica profunda, pois são caracterizados por uma ou duas características centrais, suficientes para compor traços genéricos com os quais uma pessoa comum pode se identificar. Em geral, as personagens não têm nomes. É a moça, o menino, a velha, o senador, a mulher, a dona, ou tem nomes comuns, Dona Nena, seu Chiquinho e etc. Tá, gente? Aí a crônica, por ser uma narrativa curta, então não pode esticar muito aí. Não. Nós temos tipos de crônica aqui, a descritiva, tá? A narrativa, que vocês lerão, a dissertativa, a crônica narrativo-descritiva, a humorística, a lírica, a crônica poética, a crônica jornalística. Aí nós vamos nos ater a esta crônica aqui. Só um momento. A crônica dissertativa. O que é dissertar? Eu falei isso para vocês em uma aula lá atrás, né? Que dissertar é escrever a respeito de algo. Crônica dissertativa, opinião explícita com argumentos mais sentimentalistas do que racionais. Então, essa é a diferença da crônica argumentativa e do artigo de opinião. A crônica argumentativa, ela é ligada à subjetividade, ao sentimentalismo. O escritor, ele está comprometido a falar do seu sentimento, a expor o seu ponto de vista. Ele não tem como objetivo fazer com que o seu leitor pense igual a ele, ou tentar convencer o seu leitor. Então, o racional fica lá para o artigo de opinião, porque a crônica argumentativa e o artigo de opinião são muito parecidos, tá? Então, nós temos que ter essa ideia aí, né? A crônica argumentativa, ela vai tratar de assuntos do cotidiano também, vai utilizar para isso os argumentos, né? E o escritor vai tentar te levar a uma conclusão, mas o objetivo dele não é te convencer, tá? E para isso ele vai apresentar as justificativas dele, é aí que ele vai dissertar, tá? Então tá aí essa diferença, né? Apesar de serem parecidos, o artigo de opinião tem como característica
um especialista no assunto, ele vai explicar, ele vai o objetivo, vai ter o objetivo de levar o leitor a acatar uma opinião, tá? E para isso eles vão usar para escrever um especialista no assunto, né? Porque ele vai estar assim a fim de fomentar uma discussão, tá? Os artigos de opinião, eles nos ajudam a ter uma opinião, tá? Sobre qualquer tema que está rolando na sociedade. Já o cronista, ele não tem essa preocupação de fazer com que a gente fomentar uma discussão, com que a gente tenha uma opinião acerca de determinado assunto, né? O cronista, ele não tem essa preocupação de persuadir, ele não está preocupado em fazer um levantamento de informações como o escritor do artigo de opinião, tá? O único objetivo dele é expor o que ele pensa, expressar o que ele pensa, tá? Então, para isso, ele vai usar uma linguagem praticamente poética. Daí, a crônica, ela interagir diretamente com o gênero literário, tá? Então, para isso, ele vai usar o gracejo, o humor, a ironia, né? Um ponto de vista mais maroto, né? Levar o leitor às questões, a pensar sobre o assunto, não persuadir. Então, eu costumo fazer uma comparação que quando a gente vai a uma palestra, a gente sabe o que vai ouvir lá, a gente sabe que o palestrante fez um estudo, a gente sabe que o palestrante está levando materiais, informações, dados, e para isso ele fundamenta os seus estudos para mostrar que a opinião dele vai proceder ali e que, devido essa fundamentação, a gente precisa concordar com ele, né? A palestra é algo solene, uma linguagem mais culta. Agora, isso para o artigo de opinião. Agora, a crônica, no meu ponto de vista e no ponto de vista de várias pessoas, é mais assim uma conversa, como se fosse uma conversa com amigos. Daí a gente pode ver que é algo assim não mais informal, tá? Não tem compromisso e nem obrigação de provar nada, né? É um texto leve, mais informal, tá? A língua mais solta. Daí a diferença, né? Porque muitas vezes eu peço ao aluno para poder escrever uma crônica argumentativa e o aluno traz para mim um artigo de opinião. Daí a importância que eu achei de diferenciar esses dois gêneros aí para vocês, tá bom? O que eu falei com vocês que o que vai nos interessar é a crônica argumentativa, ou seja, a dissertativa, né? Observações. A crônica de teor crítico surgiu junto com a imprensa periódica. No século XIX, começou com um pequeno texto de abertura que falava de maneira bem geral dos acontecimentos do dia. Depois passou a assumir uma coluna nos folhetins, coluna da primeira página do periódico e, por fim, adentrou de vez ao jornalismo e à literatura. Prestem atenção. A literatura, o jornal funciona ali como suporte. A característica mais relevante de uma crônica é o objetivo com que ela é escrita. Seu eixo temático é sempre em torno de uma realidade social, política ou cultural. Essa mesma realidade é avaliada pelo autor da crônica e uma opinião é gerada, quase sempre com um tom de protesto ou de argumentação. Esse tipo de crônica pode ser simplesmente argumentativa e dispensar o uso da narração. É possível que percam-se assim elementos típicos do gênero, como personagens, tempo e espaço, porque vai falar da coisa, do problema, no caso, né, que pode ser um problema social. Sendo assim, podemos identificar duas maneiras de se produzir uma crônica. A primeira é a narrativa, que, como já foi dito, conta um fato do cotidiano, que vocês estudaram lá no 9º ano, tá? Utiliza-se dos elementos da narrativa, que são personagens, enredo, espaço, tempo, etc. E a outra maneira é a crônica dos textos jornalísticos. É uma forma mais moderna do gênero e, ao contrário de outra, não narra, e sim disserta, que é o que vocês farão,
tá? Defende ou mostra um ponto de vista diferente do que a maioria enxerga, mas sem a obrigação de fazer com que a maioria tenha o mesmo ponto de vista, como fazem os artigos de opinião. As semelhanças entre as duas são justamente o caráter social crítico, abordando sempre uma maneira de enxergar a realidade, e o tom humorístico, irônico ou até mesmo sarcástico. Podem se utilizar para esse objetivo de personagem tipo da sociedade que criticam. A crônica conta um fato comum do dia a dia, relata o cotidiano da vida real das pessoas, enquanto o conto e a fábula contam fatos inusitados ou até fantásticos, ou seja, distantes da realidade. Então, nós vamos para a realidade aí, né? Elaborar uma crônica e eu vou passar para vocês uma proposta já já. Abração!